A taxa de juros no Brasil, ela sofreu a sua quinta maior alta consecutiva. E é para falar nisso, sobre esse assunto e como esse assunto afeta a vida dos brasileiros, que eu recebo a economista Ana Paula Bastos. Ana Paula, muito prazer, seja bem-vinda ao nosso De Tudo Um Pouco, que honra tê-la aqui. É um prazer estar aqui com vocês, conversando com vocês e falar de um assunto tão polêmico hoje em dia, né? Que está falando em todo mundo e está na boca de todo mundo. Polêmico e assustador, não é verdade? Com certeza. Quinta alta consecutiva, Ana Paula. O que isso representa para o cidadão brasileiro, para o consumidor brasileiro? Hoje o governo adota a taxa de juros como uma forma de controlar a inflação, porque ela é uma forma de controlar o consumo. O que é a taxa de juros hoje, que todo mundo fala no jornal, que é a Selic, a taxa que é Selic, Selic? Que hoje está a 13,25% ao ano. É uma taxa que serve de referência para todas as instituições financeiras, para as financeiras, para os bancos, para os empresários, o varejo, para determinar a sua taxa de juros. Então, quanto maior ela for, maior vai ser os juros cobrados pelos bancos e pelo varejo. Aí entra tudo, aí entra os juros do cheque especial, entra os juros ali do cartão de crédito, não é? Do seu crediário. Do crediário, está tudo embutido ali nessa taxa de referência, vamos dizer. Tudo embutido. Então, ela parte do princípio que se ela aumentou, todas as outras instituições, cartões de crédito, bancos, financeiras, varejo, todas aquelas lojas de departamento vão aumentar os seus juros nas suas compras, caso você deixe de pagar em dia, principalmente. Mas não seria também, por exemplo, essa é a medida do governo para poder manter uma inflação, porque tem as metas, né? Tem. As metas da inflação não estão sendo cumpridas. Não, hoje nós já estamos assim, a meta da inflação é de 4,5% a 6,5%. Você podendo estourar. Hoje nós já estouramos o teto da meta, que é 6,5%. Estamos hoje no acumulado do ano a 8,13%. Nos últimos 12 meses. E no acumulado do ano, mais de 2%. Então, assim, nós já extrapolamos o teto da meta mesmo e podemos fechar o ano em torno de acima de 8%. Então, o governo já está ciente disso e a população já está sentindo isso no bolso. E sentir no bolso, né, naturalmente vai desaquecer a economia, vai esfriar a economia, o comércio, porque o pessoal não vai gastar mais, a economia ela vai entrar numa retração, não é isso? E o que tem a ver com essa linha de produção, investimento na indústria, também afeta, não afeta? Claro. A taxa de juros ela funciona o seguinte, quanto maior a taxa de juros, menor vai ser o investimento. Aquele investimento produtivo, aquele investimento que gera emprego, que gera renda, que gera consumo e faz crescer a economia. Então, diminui esse investimento. Então, as pessoas pegam esse dinheiro, essa taxa de juros, principalmente as pessoas com maior poder aquisitivo, vão investir isso nos títulos do governo, vão especular, aquela palavrinha que todo mundo especular e ganhar dinheiro com isso. Só que a classe C, hoje que a maioria da população brasileira, nós somos todos assalariados, nós não temos condições de sentir isso. Então, onde que a gente mais sente esse aumento da taxa de juros, esse aumento da inflação? É no bolso, é na redução do seu consumo, é na redução das suas compras e você até ficando inadimplente, porque você não vai conseguir, muitas das vezes, honrar seus compromissos. Em recente matérias que eu ouvi aí, é que até o consumo de alimentos diminuiu. Não é? Claro. Por quê? Onde você mais consome hoje é nos supermercados. Então, hoje, como a maioria, como eu falei anteriormente, a população, a classe C e D é ascenderam. Então, elas começaram a comprar de produtos mais baratos aos produtos mais caros, que é aqueles produtos chamados prêmios. Então, conclusão, elas não vão mais consumir isso porque elas tiveram um aumento muito grande no preço desses produtos. Então, elas vão voltar a comprar os produtos mais baratos e vão começar a substituir um bem pelo outro, um bem mais barato por um bem mais caro por um bem mais barato. Se ela consumia, por exemplo, se ela consumia manteiga, ela vai consumir margarina. Se ela comia carne filé mignon, ela vai comer uma carne de segunda linha. E se a carne de boi estiver mais cara, ela vai começar a substituir. Então, isso que está acontecendo na população brasileira, as pessoas, o primeiro impacto é nos supermercados, é na alimentação. Agora, Ana, quando a gente vê sobre isso, a gente viu que a população brasileira ela se acostumou a um padrão, a um novo padrão.
Por exemplo, eu me lembro, quando bem mais novo, quando eu iniciei meu trabalho, eu comecei a trabalhar com 15 anos. E foi um pouquinho antes do Plano Collor. Então eu vivi aquela época do Sarney, vivi aquela condição daqueles juros altíssimos, inflação altíssima. Eu cheguei a viver isso. Muitas pessoas hoje, aquelas pessoas que hoje têm 30 anos, 25, 30 anos, não viveram isso. Será que essas pessoas, elas, por estarem com outro padrão, habituadas a um estilo de consumo, será que é possível se adequarem a essa alta de juros, a esse período de recessão que nós vivemos? Eu falo o seguinte, que o povo brasileiro é um povo muito resistente. Então, ele sabe mesmo se moldar e sabe resistir. Então, o que acontece? Nós vivemos aquela época que você falou, época de hiperinflação, a 300% ao ano, uma loucura. Então, o povo começou a sobreviver a isso. Só que é o seguinte... tinha overnight, tinha tudo isso, né? Só que é o seguinte, o que acontece? Os ganhos, a margem de pobreza, o nível de pobreza era muito maior. Hoje, o que acontece? Com a ascensão dessas classes C, D e E, com o controle da inflação logo após o Plano Real, que veio o controle da inflação, veio o estabelecimento de metas, o que aconteceu? A população começou a ascender. E na última década, a economia brasileira foi completamente sustentada pela classe C, que ganha em torno de 2,9 mil reais por mês. Então, o que significa isso? Ela ascendeu, ela está querendo comprar mais, ela começou a vestir melhor, ela começou a comprar seu carro, ela teve o sonho da casa própria. E teve acesso à educação. Ela não quer retroceder. Então, agora ela vai ficar mais consciente. E hoje, antes você falar em economia, era um tabu. Hoje as pessoas já falam em economia, você ouve no supermercado, ela já entende mais ou menos o que é uma inflação, o que é uma taxa de juros, o que acontece no país. Então já fala assim, eu quero crescimento, eu quero manter meu padrão. Então as pessoas estão mais conscientes. E creio que vai ficar mais consciente ainda na hora de consumir e na hora de começar a driblar a crise mesmo. Mas quando a gente vê números, nós nos assustamos com algumas coisas. Por exemplo, mais da metade das famílias brasileiras hoje estão em um endividamento, a gente colocar isso. Como, então, tendo essas altas de juros, o que pode ser dito para a dona de casa que nos assiste agora para se ajudar e ajudar nesse contexto? Primeira coisa, enquanto ela está endividada e não tão endividada e mantendo as suas contas de dias, tá bom. O problema é quando ela fica inadimplente, porque aí ela já fica com o seu nome negativado dentro dos bancos de consultas cadastrais, que é o SPC. Aí ela fica fora do mercado de consumo ao crédito. Isso não é bom, isso é ruim. Não é bom para ninguém, né? Não é bom para ninguém, nem para o empresário e nem para o consumidor, porque o empresário quer as pessoas dentro das suas lojas consumindo, ele quer que a economia volte a crescer. E o consumidor quer ter seus bens. Então, o que é evitar? Comprar por impulso. É comparar preços, é aproveitar ofertas, mas essas ofertas se realmente precisar daquele bem. Trocar um bem mais barato, que aquela um bem mais palavra caro. Promoção, ela é muito atrativa, né? Então, assim, em vez de comprar por impulso, pensa, eu realmente preciso desse produto, eu realmente preciso desse bem? Então, assim, comparar preços mesmo, aproveitar ofertas e promoções, principalmente nos supermercados. Prestar atenção, assim, vez você tem um produto da mesma qualidade, mas as marcas são diferentes, mas o preço pode ser diferente. Então, troque as marcas, compre o mais barato. Então, assim, evite se endividar e ficar inadimplente demais. Outro ponto, vê quanto que você ganha e quanto que você tem de despesa fixa. Faz um papelzinho, se você não souber mexer no computador, naquelas planilhas de Excel, pega um caderno. Quanto que eu tenho de despesa? A conta de água, luz, telefone, supermercado, alimentação, transporte, você tem um aluguel, você tem um condomínio, bota tudo ali. O seu cabeleireiro, a sua unha, tudo ali que você gasta. Quanto que eu ganho? Quanto que eu tenho de receita por mês? Aí faz a conta. Quanto que eu ganho, quanto que eu tenho de despesa, subtrai um do outro, vê quanto que sobra ali. No que sobrar, guarde pelo menos 10% dessa sobra. O resto é para consumir, sim, porque as pessoas não vão deixar de consumir, elas não vão deixar de viver, porque elas precisam de um lazer, de vez em quando elas querem passear com a família. Então é aproveitar, mas assim, consciente e consciente mesmo na hora de usar o crédito. E principalmente o cartão de crédito. Agora, Ana, quando a gente pensa assim, ouve-se aí que uma grande montadora instalada aqui
na região metropolitana de Belo Horizonte, ela deu férias coletivas aí para boa parte dos seus funcionários, visto que os seus pátios estão cheios. Então, é também uma hora de oportunidades também. Se a gente for olhar assim, por exemplo, a pessoa tem um dinheiro em reserva, ela quer trocar o carro. Há essa perspectiva de ter boas promoções, uma boa oportunidade de se adquirir, trocar o carro, por exemplo? Pode, desde que ela preste atenção sim. Se ela tiver uma entrada muito boa, não fique endividada ao longo tempo. Então, assim, dê uma entrada maior, diminui o número de parcelas e preste atenção nos juros que estão embutidos naquelas parcelas e vê qual o impacto disso no seu orçamento. Por quê? O que acontece? Não adianta ver só se aquela prestação cabe no seu bolso naquele momento, porque nós estamos vivendo num momento de inflação. Então, você tem sempre que contar. Seu poder de compra e sua capacidade de pagamento está diminuindo, porque os produtos estão aumentando de valor. Então, é prestar atenção. Qual o impacto dessa compra nas minhas despesas? Qual o impacto dessa compra na minha receita? Eu tenho condições de arcar com essas despesas ao longo do tempo? Por isso que é importante a reserva. Por quê? Se acontece um desemprego e você está endividado a longo prazo, você tem uma reserva para se equiparar a isso, para você, numa situação de emergência, honrar seus compromissos. Por isso que o planejamento financeiro, a consciência da educação financeira é importante. E ela começa lá na base, com seus filhos. Agora, Ana, antes da gente eu queria entrar nessa fase aí dos filhos também, mas eu quero falar uma questãozinha antes. No meio da economia, e usa-se uma palavra muito comum, previsibilidade, não é verdade? Isso. Quando o consumidor, falando assim para a dona de casa que assiste agora, o maridão que está lá ainda não saiu para trabalhar, quando a gente pensasse numa dívida a médio e longo prazo, a gente tem que trabalhar com essa palavra, previsibilidade. Né? E a gente olhando aí o cenário, desemprego, a gente tem esses motivos que nós temos que nos preocupar com esses motivos mesmo, um desemprego que pode acontecer, uma perda de ganho salarial, isso a gente tem que levar em conta para fazer esses financiamentos? Com certeza. Você já está tendo perda da sua renda real, que é através da inflação. Então, a inflação já está corroendo a sua renda. Então, assim, se não tiver crescimento econômico, se você não tiver aumento de taxa de juros muito alto, então o que acontece? A taxa de desemprego pode vir a aumentar. Então, você tem que trabalhar com a possibilidade, sim, de um aumento da taxa de desemprego, você ficar desempregado, sim. De você ter uma doença na família, também você tem que trabalhar com essa possibilidade, sim. Então, de alguém da sua família ficar desempregado e você ter que arcar com toda a despesa familiar, você tem que prestar atenção nisso. Então, planejar a compra e principalmente a longo prazo. Então, em outras palavras, num português muito claro, os 2 pés no chão. 2 pés no chão. Agora, quanto a essa nova cultura que você disse aí, que a educação financeira, ela começa já pelos nossos filhos, pelas crianças. Dado essa emergência aí do Brasil no cenário econômico, o Brasil, 7ª economia mundial, essas coisas todas, poder de compra, você vê essas crianças, esses jovens hoje, já com essa consciência econômica? Consciência financeira, sim. A educação, eu não sei. Não posso te falar sobre isso. Ainda não dá para ver os reflexos. Não dá para ver o reflexo, mas eles estão muito mais conscientes financeiros, mas eles também estão querendo muito mais do que seus pais. Então, eles assim, hoje a classe C investe muito em educação. É uma classe que investe muito em educação. Então, estão vendo, seus filhos estão sendo mais educados, estão tendo acesso a universidades melhores, acesso a uma educação melhor. Mas então, as pessoas estão de base melhor, de né? base melhor. Ali então, assim, a escola, no ensino fundamental, como médio. Isso. Então, assim, a educação está vindo melhor para eles. Então, eles estão tendo... E informação também. Então, a informação chega para eles numa velocidade, assim, que a gente nem consegue acompanhar. Então, o que é o produto dos pais? São os filhos. Então, os filhos, o que o pai tem que fazer? Saber. Tem hora que fala assim, não posso pagar por isso. Quando, numa data que foi importante, no Natal, no Dia das Crianças, no aniversário, eu te dou o bem. Mas não é aquele consumo exacerbado, porque é aquele consumir por consumir, é o consumir consciente. E passar isso para o seu filho, aquele consumo consciente. Né? Comprar um bem aqui agora, para depois, daqui uma semana, o menino está já jogando aquele brinquedinho do lado de fora, descartando. Então, assim,
a pessoa começar a dar valor ao dinheiro, dar valor às conquistas dele, que as conquistas dele são os presentes. O brasileiro não ficou deslumbrado com essas conquistas, não, Ana Paula? Com certeza. Nós tínhamos uma demanda reprimida. Porque quando reprimida. a gente fala desse, você está nos dizendo aí a respeito desse legado, né, de passa de pai para filho, muitos pais aí se deslumbraram, trocavam carro todo ano, sem necessidade, já estavam pensando, nesses últimos 10 anos, eles mudaram de casa 2, 3 vezes, porque foram sempre... Isso não pode refletir também na vida dos filhos, no tocante ao que, gerando um consumismo? Pode. O que aconteceu? Nós viemos em 2012 de uma classe, de uma população que não tinha acesso à casa própria, que não tinha acesso ao seu carro, não podia comprar seu carro, que não podia comprar uma roupa boa, uma roupa de marca. Então, o que aconteceu? Ela teve aquele boom do consumo e existia dentro de todas as pessoas, todo ser humano, aquele desejo de ter cada vez coisas melhores. Um celular melhor, um computador para lá, né? Um computador melhor. Então, teve isso, teve aquele boom do consumo em 2012, tanto que nós tivemos assim, um crescimento do comércio muito grande. Aí, o que aconteceu? Muitas dessas pessoas usaram crédito para comprar isso e se endividaram a longo prazo. Já em 2013, a gente já repara assim, as pessoas já diminuíram o consumo e 2014 já começou a alavancar a inflação. Então, isso diminuiu o consumo, mas as pessoas continuaram desejando cada vez mais. Então, isso leva a esse desejo cada vez mais. Por isso que é importante perceber. Eu preciso desse produto, eu preciso trocar de carro todo ano, eu preciso realmente trocar meu televisor todo ano, eu preciso ter 5 televisões dentro da minha casa. Não, o que eu realmente, assim, ver aquela coisa, o que eu realmente preciso e o que realmente meu filho precisa? O que ele precisa, assim, ali na base, ele quer um computador? Claro, hoje o mundo está todo informatizado, ele precisa até para se educar. Mas precisa a família inteira, cada um ter um computador? É começar a pensar isso. Eu tenho condição de arcar com esse consumo exacerbado? Tem ou não tem? Se tem, e ele é imprescindível, aí é questão da sua tomada de decisão individual. Agora, se não, pense bem antes de você se endividar muito. Agora, falando de um outro polo, para a gente estar encerrando nosso bate-papo, no caso de uma redução nessas taxas de juros, o que isso implica? Quais seriam, hoje, no contexto, aí, um efeito colateral, se fosse possível? Um efeito colateral positivo, né? Porque quando você reduz a taxa de juros, você aumenta o investimento, aquele investimento que gera emprego, que gera renda, que gera consumo, que gera produção. Então, você aumenta o crescimento econômico. Aí, quando você já diminuiu a taxa de juros, já está implícito que a inflação já está recuando. Então, a sua renda está ficando maior. Então, isso é muito bom. O poder de compra do consumidor aumenta. E você tem acesso ao crédito, a um crédito mais barato. Então, você pode realmente, aí sim, planejar a sua compra utilizando o crédito a longo prazo. Na sua condição, você vê que o governo hoje é esse tempo mesmo de apertar os cintos aí, porque foi gasto muito dinheiro aí para trás, não é verdade? É esse tempo mesmo, essa é a medida para o Brasil? Nós adotamos, nas décadas anteriores, um programa que a gente chama na economia de política desenvolvimentista, de crescimento, que é baseado no aumento do gasto público que o governo mesmo, aumentando, investindo na infraestrutura, governo incentivando a indústria, incentivando o comércio, entendeu? Aumentando a oferta de crédito. Só que isso aconteceu sem a responsabilidade fiscal, sem prestar atenção na economia do governo, sem prestar atenção no que o governo está gastando. E o que aconteceu, o impacto foi agora. Então, não tinha outra saída a ser adotada. Qualquer governo que tomasse as rédeas, tanto o que está atualmente quanto o que poderia ter entrado, a política econômica seria a mesma. Tinha que ter o ajuste, tem que ter o ajuste fiscal, tinha que parar com esse controle artificial do dólar, porque o que acontecia? O dólar estava alto, ele entrava no mercado comprando dólar, então diminuindo, e o que acontecia? O real caía. Hoje ele não está fazendo isso, ele está deixando a ancoragem livre, que é o câmbio livre. Então, o que acontece hoje? Está descontrolado, mas vai chegar no ponto que ele vai adquirir um equilíbrio.
E ele adquirindo esse equilíbrio vai ser tanto bom para importação quanto bom para exportação. E outra coisa, e cai a inflação. Porque hoje a inflação, toda a cesta básica está contada em dólar. Então, quanto maior a taxa do dólar, maior vai ser a inflação. Porque hoje a indústria brasileira usa muito insumo, muita matéria-prima importada para produzir seus bens. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.